Capítulo 7. Primeiras tentativas. Não levarei em consideração a questão do tempo. Quero escrever sobre a minha primeira tentativa de comunicação com o mundo terrestre. Sei que há muita insatisfação com o mundo espiritual, devido à impossibilidade prática de transmitir noções exatas de intervalos de tempo. Gostaria de falar um pouco sobre isso antes de avançar para o assunto principal do texto de hoje. Portanto, não se apressem em nos condenar por essa falha. Na Terra, as pessoas organizam o tempo em dias, horas e etc. Mas esses intervalos também são baseados, ou talvez mais definitivamente marcados no seu raciocínio mental, pelos hábitos do dia. Vocês fazem sempre certas coisas a determinadas horas. Têm o dia e a noite. Mesmo sem um relógio, conseguem saber com relativa precisão a hora do dia pelo que sentem. Fadiga ou vitalidade, necessidade de comer ou repousar e etc. Aqui, do outro lado da sepultura, não precisamos realmente de descanso ou de comida. Não temos um céu escuro, apenas um céu claro e, para fins do presente exemplo, dispomos de um suprimento ilimitado de energia. Consequentemente, não somos capazes de dividir o tempo em períodos que correspondam aos períodos terrestres. Nós dividimos o nosso tempo, mas não da mesma forma que vocês. Portanto, raramente podemos ser precisos ao dizer quando algo aconteceu ou quando algo vai acontecer. Por isso não consigo dizer-vos quanto tempo estive neste país antes de fazer minhas primeiras tentativas de contato com a Terra. Sentia-me como se esta Terra fosse o meu lar desde sempre. Parecia-me inacreditável que eu pudesse estar aqui há apenas alguns dias, desde a minha chegada. Não havia esquecido a minha família ou amigos, mas sentia-me particularmente feliz por eles. Não consigo imaginar por que razão, só que, ao constatar a exatidão do meu conhecimento adquirido na Terra sobre este mundo, senti-me mais forte, achando que eles também compreenderiam que tudo estaria muito bem comigo e que este pequeno atraso na escrita era natural, considerando o novo país para onde eu viera. A casa destinada a este trabalho na Ilha Azul tornou-se um local que eu frequentava regularmente, desde que meu pai me deu a conhecer a sua existência, juntamente com os trabalhos realizados nos outros edifícios. Fiz inúmeras visitas a esta casa e fui muito ajudado pelos responsáveis. Eram todos gentis e muito simpáticos, sem deixar de ser bastante profissionais. Não era apenas uma casa de lágrimas e simpatia, era um lugar surpreendentemente bem organizado e sério. Havia centenas de pessoas lá, tanto aqueles que na Terra eram crentes, quanto aqueles que não eram, vinham tentar enviar uma mensagem para casa. As chamadas vindas do coração eram as que mais mereciam atenção, pois muitos estavam lá apenas como espectadores, incrédulos e jocosos. Não ganharam nada além da satisfação do seu próprio espanto. Depois de um curto período, chegou a minha vez. Para um edifício destinado a esse tipo de trabalho, não parecia estar equipado de forma adequada. Eu esperava ver muitos implementos e instrumentos, muitos fios e máquinas, e a presença de forças elétricas. Mas não havia nada disso. Era apenas o elemento humano. Tive uma longa conversa com um senhor neste lugar, um senhor, obviamente, de alguma importância, embora não pudesse dizer que ele parecia um anjo, pois aparentava ser tão mundano quanto eu. Durante a nossa conversa, ele contou-me como grande parte desse trabalho era realizado. Informou-me que tinham um sistema de viajantes, cujo trabalho estava muito próximo do plano físico na Terra. Esses viajantes tinham a capacidade de identificar as pessoas que poderiam e seriam utilizadas para esse trabalho no plano físico. Eles conseguiam localizar e depois catalogar os encarnados, registando cada uma de suas habilidades. Quando um espírito recém-chegado vinha em busca de ajuda, esses sensitivos da Terra eram chamados a servir de acordo com o que cada um podia oferecer. Este é um esboço superficial do trabalho realizado nesse edifício. Visitei este lugar muitas vezes, tentando enviar as minhas mensagens para casa por diversos meios. Tive sucesso em alguns aspectos, falhei noutros. O sucesso ou fracasso obtido está fortemente ligado ao próprio espírito. Ele é fundamental para o resultado. Cada vez que tive sucesso, ajudei outra pessoa. Cada vez que falhei, procurei ajuda e consegui. Tendo dedicado muito tempo e estudo ao assunto na Terra, recebi assistência ilimitada deste lado da vida, agora que precisava dela. Quero explicar como consegui transmitir algumas das minhas primeiras mensagens e como soube que tive sucesso. Nesta altura já tínhamos aprendido como entrar em contato com a Terra, embora eu não conseguisse fazer isso sozinho. Tinha um ajudante comigo, a quem devo chamar de oficial. Ele acompanhou-me no meu primeiro teste.
Entramos numa sala que parecia ter paredes feitas de musselina. Algo, e no entanto nada. Eu sabia que era uma casa e tinha consciência das paredes do quarto, mas pareciam coisas tão frágeis porque podíamos ver e movermos-nos através delas. Eu não poderia ter feito isso sozinho naquela altura, mas com a ajuda do meu oficial foi possível. Então surgiu a oportunidade de tentar. Havia 2 ou 3 pessoas naquela sala, todas a conversar sobre o horror do grande desastre e a probabilidade de as pessoas retornarem. Estavam a realizar uma sessão mediúnica e o meu oficial mostrou-me como fazer a minha presença ser percebida. A força controladora, disse ele, era o pensamento. Eu precisava de me imaginar entre aquelas pessoas, como se estivesse ali, em carne e osso, imaginar que eu estava no centro deles e depois visualizar-me com uma luz forte iluminando-me. Criar a cena, manter a visualização de forma muito deliberada e detalhada, fixando-a na minha mente, de modo a que, naquele momento, eu estivesse lá e eles estivessem cientes disso. Falhei, é claro, no começo, mas após algumas tentativas consegui. E aquelas pessoas realmente viram-me. Só o meu rosto, mas isso porque na minha visualização eu via-me apenas como um rosto. Imaginei a parte pela qual me reconheceriam. Também consegui receber uma mensagem da mesma forma, exatamente da mesma maneira. Fiquei ao lado da pessoa presente, com mais capacidade sensitiva, falei e concentrei a minha mente numa frase curta, repetindo-a com muita ênfase e deliberação até ouvir parte dela a ser dita por essa pessoa. Sabia que finalmente tinha conseguido, e com relativa facilidade, porque conhecia intimamente as condições das pessoas e da sala no plano terrestre. Muitos daqueles que não possuíam o conhecimento que eu adquiri na Terra causavam pouca impressão. Nesta ocasião, ninguém da minha família estava presente. Contudo, se houvesse alguém, teria sido impossível para mim, pois a tristeza deles afetava-me de forma tão intensa que eu não conseguiria manter a força mental que tive. Tornei-me quase impessoal. Foi bom a minha primeira tentativa ter sido puramente um teste, para ver se eu era capaz de estabelecer contato com a minha antiga morada,